pessoal do projeto Entenda BNCC. Estamos aqui, eu, professor Carlos Azeitona, e também juntamente com o professor Douglas, que falaremos sobre a tão falada, a tão sonhada, ou talvez também a tão polêmica, né? Sim. Língua inglesa, né? Então, o tal do inglês. Bom, professor Douglas, iniciamos, né? No padrão de quase todos os blocos, né? O professor poderia comentar como é que ficou a disciplina da língua inglesa após a homologação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular? Só fazendo um parênteses, né, pessoal? Quem está nos acompanhando, a terceira versão ela foi enviada para o Conselho Nacional de Educação, né? Então vocês têm que pegar a que está homologada, porque tem uma diferença entre a terceira versão que foi para o Conselho e a que foi homologada. Então algumas disciplinas sofreram pequenas alterações, outras bastante, e inclusive o ensino religioso, quando foi enviado para o Conselho, não tinha. E depois da homologação, entrou o ensino religioso. Professor, podemos iniciar? Claro, com certeza. Ok. Bom, Carlos, o que eu percebi principalmente foi como um todo, a base ela tem competências gerais, né? E ela trabalha diferente o ensino. Ela tenta botar o ensino como algo que você pode usar no dia a dia. Não mais aquela decoreba, aquela coisa assim. Então, o que eu percebi? Ela trabalha o ensino como uma ferramenta do seu cotidiano. Ela pega competências, habilidades, para ajudar o aluno com o que ele aprende em sala de aula a desenvolver coisas mais complexas no seu dia a dia. Na área de linguagens, eu percebi que ela trabalha todas as competências, né, de linguagens como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de produção, de desenvolvimento e de conexão. Então, todas as áreas que abrangem a linguagem ali. Na área específica do inglês, o que eu percebi principalmente foi um pouco daquela quebra, ele desengessou um pouco o ensino e ele trabalha muito o inglês como um passaporte digital, como algo que vai levar o aluno a abrir mais portas, a ter um conhecimento maior e ter mais acesso ao que o mundo tem a oferecer, né? Então, a base em si, a homologação dessa base foi muito importante, ela tem 3 implicações bem fortes no ensino da língua inglesa. Primeiro, que é ultrapassar essa questão da cultural e territorial, ou seja, acabar com aquela bipartição de inglês americano e inglês britânico. Eu vi que ela foca em várias habilidades dentro do desenvolvimento dela, em trabalhar o inglês como uma língua franca, uma língua mundial, global. A gente sabe que o inglês hoje não é só nos Estados Unidos, só na Inglaterra. Ele é falado no mundo inteiro. É o entendimento dessa linguagem mundial, né? Isso, exatamente, porque cada local vai ter a sua cultura, vai ter o teu território, e ali vai ter um jeito diferente de falar inglês. Professor, então, tirar esse binômio. Podemos falar assim que a questão da língua inglesa, eu percebo, né, visitando várias escolas do território nacional, que muito tem decoreba, né? Bom, decoreba faz tempo que as próprias LDB, os PCN já trouxeram para acabar com esse negócio de decoreba, mas ainda percebe na língua inglesa, né? No tal do inglês, ainda persistem muitos professores na questão de decoreba, né? A base continua com essa linha de decoreba ou ela acaba isso com isso? Eu gostei muito disso nela, porque ela tira dessa decoreba. Ela puxa para o entendimento da língua, para compreensão e para aplicação. Não fica só no gramatiquês, vamos dizer assim, né? Não fica. Tanto que dentro das habilidades... Claro que a gramática é importante, Sim. Deixar bem claro, né? Ninguém está falando mal da gramática. O aluno tem que entender a estrutura da língua. Mas não só a gramática. Mas não só ficar decorando as palavrinhas e como colocar elas. Ela foca muito mais no entendimento, no contexto da coisa, em a pessoa, porque a linguagem é comunicação. É você passar a tua opinião e entender a opinião do outro. Então, a base focou nisso, no entendimento do complexo. Ou seja, se a pessoa está falando ou está entendendo 80%, 90%, 70%, tá bom, porque você está se comunicando. Como o professor disse, é o entendimento. Entendimento da língua. Legal. Eu diria até que a gente pode falar que a língua inglesa é uma das mais difundidas do mundo, ou a mais difundida, não a mais falada. Sim. Porque se a gente vai ver em números, a população chinesa, a população espanhola, fala-se muito mais, mas em questão de difusão, ou seja, a língua que mais alcança países, mais alcança plataformas, é o inglês. Então, essa preocupação. Outra coisa também, dentro disso, é trazer esse passaporte digital, e a gente percebe isso já com o passar dos anos. Então, ela vem trabalhando uma coisa que já aconteceu e colocando dentro do ensino.
A gente tem, por exemplo, a palavra deletar, na verdade não é uma palavra portuguesa. Sim. É uma palavra que já veio da língua inglesa, do Del, e hoje a gente entende o que é deletar, a gente até conjuga, né? Eu deleto, tu deleta. Download. É. Então, a gente clica o mouse e tudo isso, na verdade, são palavras inglesas. Tem muito, né? Escanear. A gente pega a palavra inglesa, quando vê a brasileira, dá um print na tela. Dá um print pra mim aí, clica aqui, né? Então, a gente vê isso acontecendo muito hoje e a base tenta trabalhar isso também. A base pega essas partes, as expressões, as coisas que a gente agregou no nosso vocabulário, na nossa língua portuguesa, e trabalhar, porque quando a gente entende a origem da língua, a gente também vai entender melhor o verbo, né? Então, isso eu achei bem interessante. Então, a gente podemos dizer, né, professor, que a língua inglesa, ela vem, como você está falando, essa questão das tecnologias, né? Até como a própria base, né, pessoal? Já comentamos em outras entrevistas, em outros bate-papos, né? A tal das TDICs, né? As tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, que a própria base traz isso, né? Que dá um ênfase muito forte, né? Então, a gente pode ver que a língua inglesa está fazendo uma língua híbrida, podemos dizer assim, né? O que é essa questão da língua híbrida que a base trabalha? Quando diz híbrida, quer dizer que ela é uma língua que ultrapassa só a língua falada. Por quê? Porque hoje você tem no computador, na programação, na internet, na TV, na escrita, você tem hoje expressões, então, às vezes, uma coisa comum, por exemplo, dentro do marketing, quando você vai fazer uma promoção, já é sale, já é 50% off, né? Sim. Então, isso é o quê? É a língua sendo usada em várias plataformas, por isso que ela tem essa questão híbrida nela. Então, como o inglês hoje, você está falando aqui, conversando, de repente você está mexendo no computador e ali é uma outra coisa, é uma outra plataforma, mas ela está ali também. Então, a base vem para tentar trabalhar isso, focar nessa ideia de que a língua inglesa ela é utilizada em diversos formatos. Além de diversos formatos, né, pessoal, eu vejo também, eu tenho um exemplo, né, na família, então tem uma lá de 2 aninhos, né, professor, 2 aninhos, e ela pega o smartphone da mãe, né? Sim. Ela pega o smartphone da mãe e tem o código, né, para poder acessar o celular. E aí ela já sabe o código da mãe, ela vai lá com o dedinho dela e faz, né, com o celular. Aí ela entra nos jogos e tá tudo em inglês os jogos. Sim. Né? Daí eu pergunto para ela, ela falei, o que é isso aqui? Né? Como é que você sabe que entra? Como é que entra aqui, né? Ela se pergunta, né? Ela, é aqui a azeitona, aqui, ó. Ela fala, Aze aqui? Daí você vê que é o start. Sim. Né? Eu falei, mas por que aqui? É aqui que inicia. Isso eu acho muito interessante, né? As crianças hoje em dia, como a plataforma digital vem trazendo não é muito alfabetizada inglês, ainda. Não é. Ela não é alfabetizada. Não é alfabetizada nem no português. E ela vai no visual. Sim. Totalmente mas no visual. ela já entende. E isso é muito importante no cérebro da criança. Porque mais pra frente ela vai ter aquele start com o sinalzinho de play, por exemplo, com aquele triângulozinho, e ela já vai assimilar aquilo. E é importante você entender a palavra como uma ideia, não como uma palavra. Porque as palavras, na verdade, o que a gente fala, a linguagem, ela é uma forma de transformar ideias em forma sonora ou em forma escrita em símbolos, né? Então, isso é uma parte importante. A gente vê que as crianças, elas, hoje em dia, as mais novas, elas estão extremamente inseridas no mundo digital. É como a Azeitona falou, a criança tem 4, 5 anos de idade e ela já mexe no celular, mexe em Android, mexe em iOS, né? Ela, se dá na mão, a criança sai mexendo. Eu achei engraçado. Melhor que o pessoal mais velho, melhor que o próprio pai, né? Não, de tanto, assim, a minha mãe, né, já uma senhora, minha mãe, o que ela sabe é só ligar e desligar. Daí ela tava do lado, né? Daí meu celular também tem código, né? Mando colocar código. E ela falou, Zê, empresta teu celular. Ela, nem empresta. Me dá teu celular. Me dá teu celular. Ela, nem empresta. Aí eu entreguei, mas não falei o código. Ela ficou. E ficou lá. Que ela já sabe aqueles pontinhos, né? E ela tentou fazer o da mãe dela, não conseguiu. Sim. Ela, não tá funcionando. Não abre, né? Não abre. Aí eu peguei e fiz, né? O meu, assim, eu coloco a azeitona, eu coloquei Z de azeitona, né? Sim. E só que eu faço de baixo para cima. E aí, ela rapidinho, ela olhou. Você vê como o bicho é esperto, né? Ela olhou como é que eu fiz e eu entreguei para ela. Tá desbloqueado. Aí passou tal. Ela pegou de novo meu smartphone,
Quando veio, ela fez com o dedinho dela. Tum, tum, tum. Certinho. Desbloqueou. Falei, olha essa molecada, né? Porque ela é queria o joguinho, porque tinha um joguinho que tinha no meu celular e no celular da mãe dela não tinha. Isso aí é uma coisa que a gente vai conversar hoje na base, que é trazer para a língua, para a sala de aula, o interesse da criança, o interesse do jovem. Bem isso, né? Bom, professor, também a gente acaba desengessando um pouco, né? Como o professor comentou, né? Como vinha até essa língua inglesa, né? Até para hoje o novo formato está trazendo a própria base, quebrando essa questão só gramatiquez, vamos dizer assim, né? Porque a própria escola não é uma escola de língua inglesa, né? Você não está fazendo um curso de inglês, né? Então, até as pessoas fazem muito piadas até no sentido da escola, tanto particulares como pública. Nossa, você está desde o 5º ano, desde o 6º ano, está no 3º ano do ensino médio e não sabe falar inglês. Né? Essa é uma coisa que eu espero que a base, se ela for trabalhada da forma que ela está ali, e assim espero, eu vejo que ela vai mudar esse paradigma, assim. Até porque, o que é esse desengessar? A gente tem muito, Carlos, aquele negócio do Hi, how are you? I'm fine, thanks. Isso é robótico. Isso não acontece assim. Então você ensina assim para a criança, ensina assim para o jovem. Quando ele vai para o mundo real, isso não existe. Sim. Ou então, se ele responder dessa maneira, as pessoas vão olhar e falar, cara, que cara estranho. Da onde você é? Por que você fala assim, né? Não. Então, é uma resposta que não tem, porque não existe isso na prática. Na vida, se você for comunicar com alguém, seja pela internet, seja ao vivo, isso não existe, não é robótico. A linguagem não é robótica, a comunicação não é robótica. Nem a língua portuguesa é assim, né? Nem o português é assim. Por gentileza, eu quero falar com vocês. Sim. É claro, no momento de eu, como muito S, de falar muito rápido, né? Quando eu estou falando muito rápido, eu vejo que comi um S aqui, um S ali. A escrita vai bem, obviamente, mas a questão também que sou muito sinestésico e muito agitado. Eu não falo pausadamente, corretamente. A mesma coisa é no inglês, né? Senão ficaríamos no The Books on the Table. The Books on the Table, né? E a base, ela traz essa coisa de incluir dentro do ensino expressões, ela puxa a cultura, ela tenta trazer um pouco mais do que só gramática, do que só bater na escrita, porque o inglês, ele hoje vai ser muito mais trabalhado de maneira ampla, genérica, do que só exatamente esse bater em uma tecla só. Então ela vai puxar a cultura para você entender, porque a linguagem não é só uma coisa escrita, uma coisa falada. A linguagem é uma construção que vem de toda a cultura. Então a gente tem que entender que a linguagem, ela surge de um local. Quando a gente pega uma expressão americana, por exemplo, ou britânica, ou australiana, ela vai surgir de um meio. Esse meio tem um entendimento. Então, às vezes, para você entender a expressão, você tem que entender a cultura, tem que entender a parte territorial. E isso a base vai trazer, ela vai colocar para os professores ensinar para os alunos e puxar, agregar mais conhecimento de forma que a língua seja realmente essa ferramenta social. É o caso que acontece o nosso próprio idioma, né? No sul, no nordeste, no norte, centro-oeste, né? Então quantas coisas tem, uma coisa tem várias palavras, no próprio sul, né? No próprio sul você vê, no Paraná tem uma certa conotação, no Rio Grande já tem outra conotação, né? Então, varia bastante isso daí, né, professor? Falando em variar, nosso tempo já se foi, professor Douglas, né? Pessoal, nesse primeiro bloco, comentamos somente a questão que a base está trazendo, né? Nos próximos blocos aqui com o professor Douglas, comentaremos sobre a organização que a base trouxe na questão da língua inglesa. Pessoal, não percam o próximo bloco. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.